E aí, será que os fones de ouvido são vilões ou não dos problemas auditivos? E olha só, pra gente conversar sobre esse assunto, que inclusive impacta aí bastante, talvez, nos nossos ouvintes, Moacir e Paulo, o que vocês acham? Eu acho que tem a ver. Olha só, a gente espera que não, né? É uma coisa. O fone de ouvido, ele, desde que foi inventado, o jovem sempre usa o fone, né? No nosso tempo de juventude, no meu caso já vai algum tempinho, ele era diferente, o formato era mais anatômico, é como a gente usa no rádio hoje, né? Mas o fone atual, principalmente dos celulares, ele vai dentro do ouvido. E eu não sei se isso é pior ou melhor. E aí está a doutora Carolina para nos orientar sobre isso, né? Exatamente, a gente está aqui hoje com a doutora Carolina Funchal. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Olha só, para começar esse nosso bate-papo, vamos contextualizar. Mais de 1 bilhão de jovens do mundo correm risco de desenvolver problemas auditivos devido à exposição prolongada e excessiva a sons em volume alto, principalmente por meio dos fones de ouvido. Um alerta da Organização Mundial da Saúde estima que a população de 12 a 35 anos corre esse risco. Cerca de metade dessa população é um número bastante alto. E ainda, de acordo com a OMS, quase 500 milhões de pessoas do mundo já têm a audição prejudicada. Número que deve aumentar para 900 milhões até 2050. Então, doutora, esses números são assustadores e cada vez mais, tanto em escritórios, ou quando está fazendo um exercício, ou em casa mesmo para descontrair, a gente acaba ficando cada vez mais com os fones de ouvido. Exatamente. E aí, o que a doutora pode explicar para nós? É interessante que a perda de audição pelo tempo sempre foi dada como sendo para os idosos, né? E hoje está cada vez mais cedo o diagnóstico de perdas auditivas está presente nos jovens, nos adolescentes principalmente, o que traz agora para a gente uma antecipação da doença, das doenças de audição por causa dessas exposições ao ruído. Exposição ao ruído já é cuidada há muito tempo com relação à parte ocupacional. Sempre teve os cuidados exigidos até legalmente para evitar que os ruídos em excesso causassem perdas auditivas. E muitas vezes eles causam mesmo com todas as precauções que podem ter envolvidas nesse processo. Mas hoje a gente tem aí o falta do controle do uso do fone de ouvido pelos adolescentes, que deixa um pouco o ambiente ocupacional, aquela exposição ao ruído obrigatória, para uma exposição de ruído por lazer, né? Exato. E cada vez mais jovem, né? Porque hoje a gente vê crianças com pequenininhas assim, já com tablets, os pais acabam colocando na frente de um celular, na frente de um tablet para acalmar a criança daquele famoso sossega, e lá a criança já tá com o barulho alto, já tá com fone de ouvido. Isso para a vida futura adulta é bastante Sim, inclusive, prejudicial. Além dessas pesquisas que mostram hoje o número grande desses adolescentes sendo acometidos, jovens adultos também sendo acometidos pelas perdas, a gente tem sintomas já aparecendo, como zumbido, por exemplo, que de cada 4 jovens, 3 já disseram ter sentido zumbido como um problema, que é dos sintomas de lesão permanente. Não é mais aquela lesão que a gente teria, como, por exemplo, as orientações para que a gente se proteja e que essa perda volta, a audição volta ao normal. Já são sintomas que mostram que essas perdas estão ficando permanentes nesses jovens adultos aí. Além desse sintoma do zumbido, doutora, que outros sintomas quem está começando a ter esse problema auditivo vai identificar? Então, a perda auditiva ela é lenta, né? Principalmente é causada pelo ruído. E ela é direcionada, ela começa a afetar uma área específica da audição, que é a responsável por ouvir frequências agudas. Então, as pessoas começam a perder a audição e não conseguem perceber. Eles conseguem perceber zumbido, às vezes, mas não percebem que não estão ouvindo. Porque a audição, ela começa a ser deteriorada lentamente e numa região que faz com que a gente compreenda o que a gente escuta. Normalmente o idoso retrata isso. Ele fala, eu escuto, mas não entendo. Não precisa gritar comigo. Eu só não entendi o que falou. E, na verdade, isso é a característica de lesão em perdas agudas, em lesão de perda auditiva em frequência aguda.
Então, o que faz com que a gente tenha a primeira sensação de perda auditiva é: estou num grupo e as pessoas estão falando e eu não estou compreendendo. Eu estou ouvindo o que eles estão falando, mas eu não estou compreendendo. Isso é um primeiro indício de que tem ali uma lesão auditiva. Isso vale também para os aparelhos que a gente tem em casa. Por exemplo, a família é acostumada a ouvir a televisão num determinado volume. Aí essa pessoa que eventualmente ou possivelmente tem um problema auditivo, quando ela vai ligar o aparelho, coloca o volume lá em cima. Isso também pode ser um indício. Um indício? Sim, claro. Inclusive a pessoa tem a sensação de que se aumentar, ela vai compreender melhor. E não é bem assim, né? Na verdade, a função, por exemplo, dos aparelhos auditivos é equalizar essa audição. Exatamente por isso. Assim como aqui vocês têm um equalizador de frequência, o aparelho auditivo é um equalizador de frequência. E ali a gente tem como fazer a melhora da frequência específica que tem lesão. Já com o volume da TV, não. Você aumenta o volume com a sensação de que vai melhorar a compreensão auditiva e mesmo assim não consegue. Muitas vezes só incomoda todo mundo que está ao lado, porque a audição, o volume da TV fica muito alto. Né? Pessoas que falam muito alto também pode ser indicativo, a não ser que elas tenham uma origem italiana, mas pode ser um indicativo de que a pessoa esteja com algum problema auditivo? Pode ser também, sim, até porque você perde o seu monitoramento, né? Então você começa a falar mais alto para que você se escute melhor, né? Então você começa a ter esse tipo de problema também. E assim, é curioso porque outros problemas de saúde a gente sabe que toma um antibiótico melhora, um anti-inflamatório, baixa inflamação. E o ouvido, como é que faz? Porque ele é tão... ele é um sistema obscuro para a maioria das pessoas, né? As pessoas não conhecem como que é formado o canal auditivo, não sabem da sensibilidade muitas vezes. Sim. E o tratamento também é algo que a gente desconhece, doutora. Como que é feito o tratamento? É possível recuperar um tímpano rompido ou essa questão da baixa do problema auditivo? Então, a gente tem uma gama de assuntos aí, né? Na verdade, a perda auditiva, ela pode ter diversas origens. Uma delas é a infecciosa. Aí você vai ter esse tratamento que você prevê para qualquer outro tipo de infecção. Vamos fazer uma antibiótico terapia, vai sarar e a audição vai voltar ao normal. Perfuração timpânica também, normalmente, ela é residual de uma infecção de ouvido. E, às vezes, ela pode ser por trauma acústico, como, por exemplo, um uso de uma arma de fogo pode romper o tímpano. O tratamento, normalmente, para esses casos é cirúrgico, é refazer aquela película ali, que é aquele tímpano, para você recuperar a audição. Existem, claro, casos que você tem um rompimento com uma gravidade tamanha que você não consegue fazer com que isso tenha uma solução eficiente com a cirurgia. Mas essas são perdas auditivas que a gente chama de temporárias, né? Sim. Hoje, o que a gente mais se preocupa é exatamente as perdas auditivas permanentes, essas que a gente não tem tratamento para elas, como, por exemplo, essas causadas pelo fone de ouvido contínuo, com volume alto, ou ruído ocupacional. Então, são perdas que a gente não tem o que fazer. Por isso, a gente bate tanto na necessidade da prevenção, né? Se vocês observarem, por exemplo, logo, o Moacir estava falando que lá na época, nossa, lá tinha os fones de ouvido que a gente ouvia música, mas hoje a evolução acompanhou um pouco da preocupação com a saúde também. Quando você vê, por exemplo, que no celular, se você vai aumentar muito o seu volume, o próprio celular te avisa que o volume está exagerado. É verdade. Não é? Sim, o volume pode causar danos. Exatamente. Então, assim, à medida que foram aprimorando essas técnicas de audibilidade de som, também foram criando cuidados com a saúde, com a prevenção. A ideia é essa, é prevenir, porque não tem remédio. Doutora Carolina, a gente tem esse dado alarmante, assustador que a Renata nos trouxe aqui, de 1 bilhão de jovens no mundo suscetíveis a esse tipo de perda, né? Ou problemas auditivos. Você implantou o sistema de audiologia no Hospital Costa Cavalcante aqui em Foz do Iguaçu, né? Falando um pouco de números, assim, em Foz do Iguaçu você sente no atendimento, no consultório, no hospital, você sente também esse aumento de casos aqui na cidade, assim, mesmo não tendo números absolutos, mas você sente uma procura maior por parte, principalmente desse público mais vulnerável, se podemos chamar assim, que é a juventude? Não sinto. O que é mais alarmante ainda.
eu também implantei um programa no município que é o teste da orelhinha. O teste da orelhinha é um viés disso tudo. O teste da orelhinha é um diagnóstico precoce de surdez congênita. Então, a gente vai lá no leito, lá na hora que nasceu o bebê, faz lá uma avaliação, né? E se descobre que a gente tem estatísticas que 50% das crianças nascidas com surdez total não tem nenhuma hereditariedade, nenhum indicativo disso. Então, por isso se formou essa necessidade de fazer esse rastreio ao nascimento. Com coordenando esse serviço por uns 10 anos que eu fiquei fazendo isso, a gente observou um índice importante. A cada 3, por exemplo, nascidos vivos hoje no mundo, 1 nasce surdo. É 10 vezes maior do que as doenças que acometem, que são identificadas pelo teste do pezinho, né? Então, é um índice alto já. Agora, depois desse primeiro ponto que foi criado de identificação de alteração auditiva no bebê, tem um vácuo, que as pessoas não procuram o cuidado com a audição da criança, do jovem adulto. Não, a gente não vê um aumento. Ao contrário, a gente vê um desprezo até por isso, principalmente pelo fato dessa criança, adolescente, estar com fone de ouvido contínuo. É raro aparecer no consultório pais que procuram por uma avaliação para saber como está, entende? Você falava da prevenção, além do teste da orelhinha, que outras políticas públicas são desenvolvidas no Brasil e aqui em Foz do Iguaçu, em termos de prevenção, né? Então, em vários lugares do mundo já são feitas obrigatoriedade de fazer a avaliação auditiva antes do início do ano letivo. Essa é uma das formas de prevenção bacanas, mas não tem instituído no Brasil isso. Então, não existe nenhum programa de controle de saúde do jovem, sabe? Mesmo pelo excesso de zelo, assim, que eu acho que os pais deveriam se alertar já que está havendo o aumento do uso do fone de ouvido. E é uma queixa muito contínua, né? A gente sempre escuta o pai falando, abaixa o volume desse som, abaixa o volume desse som, mas não se alerta para a importância de se fazer um check-up. Né? Essa é uma questão que é discutível mesmo. E nem campanhas educativas nas escolas, assim, para o uso adequado desses equipamentos? Não é uma realidade ainda na nossa rede? Não é uma realidade frequente. Ainda tem algumas ações, eu tenho sempre tentado fazer algumas ações. Existe alguma portaria do Sistema Único de Saúde, existe uma portaria que reza o cuidado da saúde auditiva no escolar, mas a gente não vê um programa frequente desse tipo de o teste da orelhinha aqui em Foz do Iguaçu, ele é universal? Ou seja, é aplicado a todas as crianças que nascem? Todas as crianças que nascem. É obrigatório que se faça em todas as crianças que nascem. Hoje no Brasil todo, é lei federal já, né? Inclusive, foi a doutora trouxe para a rede pública, 4 anos antes, se eu não me engano, foi a doutora que trouxe, né? Nós conseguimos que fosse implantado como obrigatoriedade no município 4 anos antes de virar lei federal. Isso é muito bom. Acho que, de certo modo, o brasileiro não tem muito essa cultura da prevenção, né? O brasileiro, principalmente, só pensa no aparente, né? Quando acontece, quebrei o pé, agora eu vou no médico. Exatamente. Mas, fora isso, a saúde interna, principalmente, a gente vem com outras doenças também. Agora, doutora, como é que a gente vai fazer essa mensagem chegar no jovem que está aí com o capuz na cabeça e com o fone de ouvido chegando? É só o pai? É um alerta? Como é que a gente pode proceder nesse sentido? Então, é interessante, voltando um pouquinho aqui a falar sobre essa questão da tecnologia acompanhar a saúde, né? Hoje, inclusive, saiu esses iPod Air, que é o fone de ouvido sem fio, né? Que veio pela Apple, né? Foi quem lançou. Parece um aparelho de surdez agora, né? É isso, já vai acostumando o jovem. Exatamente. Quer dizer, olha como é interessante, é um paradigma, né? Na verdade, a Apple, quando lançou isso, ela fez um estudo do estigma do uso do aparelho auditivo. Então, ela queria colocar uma ideia de um fone de ouvido que você confundisse aquela pessoa que está com aquele negócio no ouvido. É um deficiente ou é uma pessoa normal? Vamos misturar todos no mesmo ambiente e não vamos saber quem é quem. Essa foi a primeira ideia, desmontar o estigma do uso do aparelho auditivo, porque as pessoas têm um estigma muito grande. Eu falo hoje, por exemplo, se usam óculos verdes,
vermelhos, azuis, de grau, mas um ninguém acessório quer lindo. usar. É um acessório lindo, troca-se de roupa, troca-se de óculos, né? Exato. Mas o aparelho auditivo ninguém quer usar. Todo mundo ainda tem esse estigma de que vou colocar um aparelho auditivo, vou mostrar que eu não estou escutando. Mas coloca um óculos e mostra que não estou enxergando. É a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. Mas com essa mudança, eu falo assim, o jovem ele precisa ter um pouco mais de consciência de que, ao mesmo tempo que se fez um fone de ouvido sem fio, colocou-se no seu aparelho de telefone um limite de volume, né? E esse limite de volume, ele é uma das formas que se tem de informar, de mostrar para esse jovem que existe essa preocupação. Fora isso, eu acho que é a consciência coletiva, os pais mostrando, é tudo isso. E é difícil, né? Porque tem cada fone de ouvido maravilhoso que lança por aí. Skull Candy, JBL, acaba que... Os Bose da vida, Exatamente, com várias acaba frequências. atraindo mais e às ainda. vezes não é nem só o fone, a gente vê no próprio som automotivo cada vez mais aquela necessidade Exato. de colocar uma discoteca dentro de um carro, né? Exatamente. Dá um certo status também, né? Esses fones de última geração, né? A Sim. moçada anda nos shoppings exigindo, Não, exibindo, né? Esse paradigma, aparelho é uma contrassenso, coisa... assim, E você né? vê os, É a os modernidade. ídolos, né, Paulinho? Vê Neymar, vê altos jogadores de futebol Sempre. desfilando com seus fones de ouvido no pescoço. Antes era um micão sair com um fone de ouvido gigantesco na rua. Hoje em dia é muito... E um peso, né? Pai, Aquele né? Walkman, né? De meio metro de comprimento para você carregar, né? Hoje não, essas facilidades são outras. Né? Pois é. Ô, Por Carolina, isso que chama a atenção, né? A gente ter essa preocupação agora. Eu acho que quanto mais a gente puder falar e quanto mais abertura a gente tiver, como essa aqui de hoje, que vocês me deram, de poder falar e os pais ouvirem, um outro jovem ouvir essa questão, é muito importante. Porque o jovem, ele tá numa outra fase, Numa bolha. numa Nada bolha. é impossível para o jovem, Né? né? Então eles não acreditam, né? A gente já foi jovem, a gente sabe é que é disso, muito a gente comum não na realidade deles, né? Então, É. todo mundo tá usando, todo mundo tá fazendo as mesmas Sim. coisas, né? Como que você rompe com esse paradoxo, né? É uma Muito coisa meio difícil. complicada, né? Complicado, com certeza. Você continua trabalhando no serviço do Hospital Costa Cavalcante? Você permanece nesse programa? Eu fiquei lá por 16 anos e saí agora em 2015 e montei a clínica aqui na Avenida Paraná, que é onde eu estou agora só com a clínica, e cuido ainda de uma parte do programa de triagem auditiva neonatal no Hospital da Unimed. Vinculado à rede pública, você desenvolve algum programa Não nesse mais. campo? Depois que eu encerrei esse contrato com o Costa Cavalcante, eu parei de coordenar. E se um professor, um diretor de escola se interessar por esse assunto e querer te procurar para uma palestra, para um bate-papo assim com os jovens, você está disponível para esse tipo de conversa? Com certeza. Estou sempre disponível, sempre trabalhando muito nessa consciência coletiva e né, busca de conscientização. É, porque o fone de ouvido também, às vezes você tá ali, você quer ficar introspectivo, quer viajar. Acontece muito agora nos escritórios, né? Cada vez mais escritórios compartilhados, as pessoas estão trabalhando e colocando fone de ouvido, nem tanto só com o jovem, né? Mas eu acho que é um hábito que vem se fortalecendo em muitos ambientes, né? O uso do fone de ouvido. Sim, nem só por música. Nem só Às por vezes música. você está assistindo aula, né? Hoje É. as aulas são online, tem um monte de né, educação à distância. E o fone não tem como. Ele não é ruim. A gente tem que colocar isso muito claro para o jovem. O fone, ele é uma ferramenta fantástica. Ele só precisa saber usá-lo, só isso. E, doutora, que não sei se tem a ver, acho que talvez a gente fuja um pouquinho do assunto, mas existe aquela surdez seletiva também, né? Que a pessoa começa a não querer ouvir certas coisas, aí começa a fazer uma surdez seletiva. Isso daí acontece também com os jovens? Então, a gente tem duas coisas. A primeira é intencional, né? Sim. Eu tô focado, quero ver televisão, minha mãe tá me chamando, eu não quero... Aquela surdez momentânea. Eu não quero que ela me Sei bem o que é interrompa, né? A outra coisa é que seria de fato considerável é que existe um processador, né? O processamento auditivo, ele é central, ele é o cérebro que faz. Nossa orelha, nosso ouvido, ele é uma captação. E
existem alterações de processamento auditivo central, mesmo que tenha audição normal. Então, é importante que, se isso passa a ser um comportamento repetitivo, um comportamento que chame a atenção, é importante procurar uma informação, investigar melhor essa situação, sabe? Porque, assim, eu falo, quem escuta e define pra gente o que a gente está escutando é o nosso cérebro. Quem diz pra gente que esse som é cachorro e não gato é o nosso cérebro, né? Não é o ouvido. Sim. Então, essas habilidades cerebrais podem ser afetadas por várias outras coisas que não a audição. Entende? Doutor, e qual que é o médico ideal para tratar e dar continuidade atender e dar continuidade a um tratamento? Qual que é a especialidade dela? É o fonoaudiólogo? Então, na verdade, assim, o otorrinolaringologista é o médico que trata, que opera, que identifica, que diagnostica. Eu sou fonoaudióloga, sou audiologista, tenho 20 anos de audiologia e sou responsável pela parte de exames de apoio de diagnóstico e tratamento que não seja medicamentoso ou cirúrgico. Então, por exemplo, a pessoa pode procurar o otorrino, como pode procurar a clínica lá para fazer um exame básico, e se a gente identifica uma alteração, a gente precisa fazer a parceria com o médico otorrino para poder fechar o diagnóstico e excluir e identificar o melhor tratamento, certo? A partir do momento que não se tem tratamento medicamentoso e cirúrgico, volta-se para audiologista, que vai fazer a parte de protetização, que daí é a nossa última opção, que é o uso do aparelho auditivo para suprir, como eu disse, equalizar essa lesão auditiva aí. Doutora Carolina, qual que é, entre as pessoas que você já acompanhou e já tratou, qual que é a reação de uma pessoa que volta a ouvir normalmente após o tratamento? Que impressão que ela tem do mundo nesse momento de redescoberta? Olha, a minha grande paixão pela audiologia é exatamente pela essa emoção de ver essas pessoas assim, encantadas com o ouvir, né? Tem reações diversas, como eu falei, desde o bebê, por exemplo, que hoje a gente já vê alguns vídeos no YouTube de crianças que estão chorando lá e aí se coloca um aparelhinho auditivo e ela para e observa e fica atenta e sorri porque começa a ouvir. É emocionante. Ele nem sabe expressar isso verbalmente, com palavras, né? Até o idoso, o adulto, que tem ali a perda auditiva, que tem lá 20 anos, 15 anos, 10 anos que não estava ouvindo, que a gente coloca e é de emocionar. Tem pacientes que choram, tem pacientes que ficam encantados, vêm, sorriem, né? E agradecem muito, porque de fato, é como você falou, a gente não tem a sensação da a preocupação com a perda auditiva, porque ela não aparece, mas quando você não tem a audição e volta a ouvir, é fantástico, né? O Francisco Amarília, nosso ouvinte, né? Esse é da velha guarda, também está dizendo que hoje em dia é difícil comunicar-se com as pessoas, que está todo mundo com um fone de ouvido. A pessoa vai começar a falar com você, ela põe o fone e tira, pois não, daí já coloca o fone de volta para justamente não comunicar. Claro, isso não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é uma das nossas, digamos assim, das modinhas de hoje, né? Você se isolar no seu mundinho. Você não quer conversar, põe um fone e aí a pessoa sabe que não vai adiantar falar com ela porque não vai ouvir nada. Então, um grande abraço, eu sou o Francisco Amarília, está conosco na live do Face. Renata. Isso mesmo, Marília, um abraço aí da toda a nossa equipe. E é verdade, né? A gente acompanha cada vez mais esse comportamento. Às vezes você tá no ônibus, o pessoal tá todo com fone de ouvido, você pede licença, a pessoa não escuta, vai ficando difícil a comunicação ali. Mas acho que tem que saber chegar com um jeitinho, né? Tem ambiente. Humano, né? Comportamento humano. Isso aí. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Pela presença. Estou à disposição quando quiserem, estou aqui. Então deixa o telefone de contato para a gente, a sua clínica, para mais orientação, de repente, até para o pai que está ouvindo, para o familiar, levar o jovem sem compromisso. Fala, vamos fazer só um exame para ver como é que tá. Tá tudo certo, continua ouvindo. Se não tá tudo certo, você pode fazer uma medicina preventiva, né? Exatamente. Olha, a clínica está aqui na Avenida Paraná, 1319, ao lado ali do posto Shell. O telefone é 3524-5067, 9928-5728. Muito bem, estamos vizinhos aqui então praticamente, né, Renatinha? Bem pertinho. Bem pertinho. Região central tá facinho, né, Moacir? Exatamente. Muito obrigado, doutora Carolina, sucesso para a senhora e que o jovem fique atento, meu jovem, fique atento. Quando a gente dá um conselho, né, Paulinho, é pro bem, né?